Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador, Jesus Cristo, e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, finalizaremos hoje o capítulo 3. E antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos, ok? Aqui nesta parte final do capítulo 3, continuaremos a estudar o comportamento do cristão diante de sofrimentos, quando pessoas tentam fazer o mal e o cristão ele deve responder com o bem. E também falaremos sobre a morte de Jesus Cristo, qual foi a motivação do seu amor em ir àquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, que a morte de Cristo não foi em vão. Vamos então iniciar a partir do versículo 17. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se for a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui nessa mensagem, Pedro fala que nós, como cristãos, devemos padecer dos pecados. Nós não devemos mais viver na prática dos pecados. Devemos morrer para essa prática. Assim como Jesus Cristo padeceu pelos pecados da humanidade. A morte de Jesus Cristo não foi em vão. Jesus estava na sua glória, desceu dos céus, veio até a terra como ser humano, para que a sua missão fosse cumprida. E qual era a missão de Jesus Cristo? A missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já existia desde a eternidade, deixou sua glória para habitar nesse mundo perverso, com o objetivo de padecer pelos nossos pecados, morrer naquela cruz, para que ali ele pudesse vencer todo o mal, vencer o pecado que traz o afastamento do homem a Deus. E ele, vencendo o pecado, ele venceu a morte através da ressurreição. E quando isso acontece, Deus se alegra através do sacrifício do seu Filho, Jesus, porque a sua morte expiatória foi por amor à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a missão que o Pai estabeleceu ao enviar o Filho a esse mundo. A gente tem observado que as pessoas que se dizem cristãs ainda não compreenderam qual foi a missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo era homem 100% e também Deus 100%. Ele não tinha pecado. Ele é o justo que nos justifica. Deus, quando criou a humanidade, criou o casal Adão e Eva, ele deixou eles com liberdade. Mas
eles desobedeceram a Deus. E a desobediência do primeiro casal, houve o afastamento de Deus diante do casal. Mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido. Através da sua misericórdia e o seu amor pela sua criação, Ele, há 2000 anos atrás, enviou seu Filho unigênito para cumprir a missão que o primeiro casal, Adão e Eva, não conseguiram cumprir, porque pecaram e foram afastados de Deus. E Jesus foi aquela morte de cruz. Ele foi voluntário àquela cruz. Ele sabia que iria passar por aquele sofrimento, mas por amor a mim e a você, ele se sujeitou-se, ele se humilhou-se à morte de cruz. Foi aquele madeiro, foi chicoteado, foi cuspido, foi rejeitado pelos religiosos da época, foi rejeitado por toda a comunidade judaica que naquela época queria a sua morte, mas eles não sabiam que ali era o plano de Deus para a humanidade. Sem a morte de Jesus Cristo naquela cruz, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos mortos em delitos e pecados. Por isso, na data de hoje, devemos agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus. E Jesus, por amor a toda a humanidade, resolveu ir para aquela cruz, se submeter, receber os pecados da humanidade, sem ele ter nenhum pecado. Mas a morte de Jesus, a morte expiatória de Jesus, é que nos trouxe vida, e vida em abundância. E aqueles que ainda não reconhecem as Escrituras, a Bíblia, não sabem qual foi o propósito de Deus para a salvação eterna, é hora de compreender que a morte de Jesus Cristo foi para nos dar uma reconciliação com Deus. O próprio Deus vem se reconciliar conosco através do seu Filho Jesus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você ainda não é um cristão autêntico, ou às vezes você é um religioso, porque vai ao templo, né, vai adorar, louvar ao Senhor, e não conhece a vida e morte de Jesus Cristo, não conhece o plano da salvação. O plano da salvação é esse, é crer no Filho Jesus Cristo, que ele morreu em nosso lugar. Nós é que deveríamos estar naquela cruz. E você deixa a sua vida de pecados. Venha ao encontro com Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa estar tocando nos corações das pessoas que ainda não te conhecem. Estamos passando por momentos de aflições nesse mundo perdido, e nesse domingo que é comemorado a Páscoa para os cristãos, que o Senhor possa estar derramando o teu Santo Espírito nos cristãos e naqueles também que não te conhecem ainda, para que eles possam compreender qual foi o papel de Jesus aqui nesse mundo, que ele não morreu em vão, e que a morte de Jesus Cristo foi através do amor, e que nós, ó Pai, nós possamos rejeitar cada dia o pecado, para que nós não façamos com que Deus possa nos abandonar, porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Nos purifica, Senhor, de todo o pecado, nos fortalece com a mão poderosa. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.